aparecendo o slide. Se não tiver, vocês me avisem, por favor. Por enquanto ainda não. Às vezes demora um minutinho quando tem muita gente. Ah, tá começando, Evelise. Tá, posso começar então? Pode começar. Tá. Como as gurias já me apresentaram, né? Eu sou Evelise, sou lá do Edgar Fontoura, que é uma escola na região central de Canoas, e eu trabalho ali desde 2015, e a gente desde 2007 está com um projeto de salas temáticas, e aí essa sala temática desde 2007, então, 2017, aliás, ela vem num processo permanente de construção, né? Porque não dá para a gente chegar ali de um dia para o outro assim, não, tá tudo pronto, e agora a gente já tem tudo que a gente precisa, a gente vai construindo mesmo no dia a dia. Dentro dessa nossa proposta de uso das salas temáticas, tem um problema que começa sempre apresentando, porque as pessoas têm uma ideia assim, inicial, né, de que ciências é uma disciplina que a gente vai ter muita coisa para decorar. E se a gente vai para uma sala temática, a gente passa por um outro senso comum, de que a gente só vai fazer experimentação, né, muita experiência, muita coisa espetaculosa, como eu costumo dizer, grandes descobertas, muita tecnologia digital, de ponta e tudo, e na realidade a gente sabe que na escola básica a coisa não é bem assim, né? A gente precisa, pelo uso de tentativa de uso da metodologia científica, procurar ter mais experimentação, sim, mas a gente sabe que a metodologia científica requer um bom embasamento, e aí vem um dos problemas, né? Como é que a gente vai sair dessa decoreba sem deixar de lado alguns conceitos básicos que precisam ser, sim, fixados, para que a gente evite aquele retrabalho. Não tem um motivo pelo qual eu tenho que ficar indo e voltando a dicionários ou conceitos básicos sistematicamente para dar sequência na minha aprendizagem, né? E aí, a gente chegando nos nossos objetos de conhecimento dentro da disciplina de ciências, a gente tem alguns pontos que são mais nevrálgicos, como eu costumo dizer, porque são pontos que são mais, apresentam algumas fragilidades. Um deles é o conhecimento, as habilidades e competências relacionadas à genética e seleção natural, hereditariedade, enfim. Se apresentam como coisas difíceis para um aluno de ciência, de ensino fundamental, né? Aliado a isso, a gente tem uma fragilidade também na formação dos professores. Esses conceitos, eles têm um certo grau de dificuldade também na formação, nas disciplinas de licenciatura. Com tudo isso, um ponto adicional também é a dificuldade que os nossos alunos nessa faixa etária ainda têm com a abstração das estruturas submicroscópicas, os processos bioquímicos, a biologia celular, a biologia molecular. São todas coisas muito pequenas e de difícil abstração ainda para eles, né? O que acontece? Num primeiro momento, a tendência é uma solução primária de uso de fotos e esquemas. A gente tem muita imagem hoje em dia disponível, muito esquema montado em computador, tudo muito colorido, mas essas soluções primárias, elas acabam muitas vezes se mostrando muito, assim, despertam atenção muito mais pelo colorido e pelo inusitado das fotos do que propriamente como formadoras de uma aprendizagem efetiva, né? E aí a gente teve uma alternativa dentro dessa proposta de usar práticas pedagógicas mais colaborativas, usar jogo, usar coisas assim mais, técnicas mais construtivas que possam efetivamente incrementar essa aprendizagem. E aí nesse estudo eu procurei comparar o desempenho efetivo de duas turmas em anos letivos diferentes, comparando, então, as médias dessas turmas nos trimestres onde as práticas foram desenvolvidas, utilizando dois jogos. Foi uma turma de 7º ano, utilizando um jogo relativo à seleção natural, e uma turma de 8º ano, explorando pontos do conhecimento ligados à genética e hereditariedade. O primeiro jogo chama-se Jogo da Evolução. Eu fiz uma adaptação de um jogo presente num livro da Sônia Lopes, que é uma autora bem corriqueira de uso nas ciências da natureza, e eu vou mostrar para vocês a foto, porque ele vai se apresentar melhor. A gente utiliza, então, um tabuleiro, que no caso eu utilizo folhas de EVA colorido e tampinhas, né? Sabem que a professora de ciências nas escolas, ela quase rotineiramente é a professora que guarda tudo, né?
Então, eu tenho lá os meus conjuntos de tampinhas coloridas, e aí o que acontece? O tabuleiro funciona como se fosse o ambiente natural, e as tampinhas são os seres vivos que estão vivendo naquele ambiente. E aí os alunos escolhem, então, 2 cores para poder começar o jogo. Os alunos vão fazer o papel dos predadores, e a gente estabelece rodadas de 10 segundos, no qual os predadores têm que retirar, eles escolhem uma cor, eles têm que retirar, então, as suas presas daquele ambiente durante esse tempo. Então, nessa foto aqui a gente pode ver, isso aqui é uma foto antes, né, do início do jogo, e aqui após 3 rodadas. As coisas vão sendo retiradas, as peças vão sendo retiradas, e no final a gente discutiu, então, que fatores que poderiam ter interferido nessa escolha, questão da cor, né, de estar mais camuflado ou não no que seria o meio ambiente, questão da agilidade, da atenção dos próprios alunos que são os predadores, e eles relacionaram com isso com questões na natureza também, questão de algumas pessoas estarem prestando atenção mais ou menos, tudo isso foi discutido ao final, e aí também a gente formulou textos curtos, né, com todos esses conceitos que a gente foi discutindo. A outra prática, ela chama-se Ribops, também eu peguei de um jogo disponível na internet, e ela se baseia em ter, cada aluno recebe 2 conjuntos de cromossomos, né, que seriam 2 envelopes com conjuntos cromossômicos que seriam da mãe e do pai desse ser imaginário que a gente vai construir. Esse tudo bem é facilitado porque cada cromossomo tem um gene, e aí isso torna também a prática mais fácil de ser entendida, e a gente começa deixando, então, assim, virados de cabeça para baixo para que eles não possam identificar, e eles vão escolhendo aleatoriamente um de cada, fazendo uma aproximação do que seria uma meiose efetiva, né? Eles escolhem um de cada conjunto para montar o seu filhote. E aí a gente tem uma tabelinha aqui que vai dizer, então, a relação daqueles genes que estão expressos lá naqueles cromossomos com o fenótipo que vai ser apresentado, com a característica que ele vai ter. Eles vão olhando aqui, montando a sua própria tabela final, e depois que está tudo completo, então, eles passam a construção. Nesse dia, a gente construiu com massinhas de modelar, né, os nossos bichinhos aqui, então, melhor ou pior aparência depende muito da habilidade artística de cada aluno, né, e aí eles foram colocando, então, assim, tem características, né, 3 pares de patas, tem antena, não tem antena. A gente teve uma discussão bem significativa depois disso, além deles identificarem questões como genótipo, fenótipo, a própria meiose, a formação de gametas, toda a questão da variabilidade genética, né, que foi possibilitada por essa modalidade de reprodução. A gente passou por uma discussão quase sociológica de como, tendo essa possibilidade de variação também, né, entre nós, né, essa espécie humana, existe mesmo, e principalmente entre os adolescentes, uma procura por uma padronização, né, que todos querem usar um determinado tipo de cabelo, um determinado tipo de roupa, e a gente discutiu bastante esses assuntos também. Como resultado disso tudo, eu fiz 2 análises bem simples, assim, mas, assim, uma foi buscando o qualitativo desses resultados, né, e indiscutivelmente, assim, teve bastante engajamento, os alunos gostaram, foi muito mais produtivo do que fazer uma atividade teórica do livro didático, sem dúvida. E também um quantitativo foi feito em relação às notas. E aí eu comparei 2 anos, né? Então, 2018, que não teve esse uso, a nota média dos alunos foi de 16 pontos. 2019, tendo esse uso, ela passou para 20 pontos. No 8º ano, teve um incremento de 20 para 26 em anos subsequentes. Então, assim, independente de ser turmas diferentes, a própria comparação entre o desenvolvimento da atividade ao longo do ano, ela se mostrou produtiva, né? Esse ano a gente tinha mais projetos para dar andamento nisso, mas aí ficou um pouco conturbado com a função do afastamento, porque eu não consegui transpor, assim, de modo direto isso para o nosso distanciamento, né, para fazer só online. Então, assim, estou adaptando para poder retomar no ano que vem e ver, porque esse trabalho vai ter um andamento. Como eu digo, a nossa sala temática, ela está em construção, né, e essa construção, ela está sendo permanente, então a gente não vai deixar de usar esses dados e de dar andamento nesse projeto. Era isso.
Acho que eu pedi para parar a apresentação aqui. Vamos ver se para. Evelise, para nós, já parou a apresentação. Ok. Certo? Estava ótimo, Uhum. dentro do prazo, do tempo. Muito legal, muito dinâmico. A gente vai deixar as contribuições, então, para o final, né? As perguntas. E aí, então, vamos dar continuidade nas apresentações. Ana, você quer chamar aí o próximo? Sim, eu chamo sim. A próxima apresentação, então, é a flexibilidade do número no primeiro ano. As professoras Fabiane Aparecida Parcianello de Almeida e Gabriele Bonotto Silva, da Governador Leonel de Moura Brizola. Então tá, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Esse trabalho, esse projeto de pesquisa, né, a Gabriele e a Gabi e eu desenvolvemos, né, em turmas de primeiro ano, então, pensando na flexibilidade do número no primeiro ano. A gente fala muito em alfabetização no primeiro ano, na parte do letramento, né, na linguagem. Então, a gente também pensa e conversava muito, e troca muito, né, sobre a questão da importância da alfabetização matemática, de quanto isso é importante desde o primeiro ano, né, então, de como trabalhar essas questões da flexibilidade do número. E aí, o nosso problema de pesquisa, assim, que a gente pensou, era como sistematizar esse trabalho da flexibilidade do número desde o primeiro ano. Então, a pesquisa ocorreu na escola Governador Leonel de Moura Brizola, e ela vem uma crescente, assim, de observações, né, e de testagens com as crianças, desde 2018. Então, tivemos 5 turmas que participaram dessa pesquisa, uma turma em 2018, 2 turmas em 2019 e 2 turmas em 2020, né, todas de primeiro ano. Esse trabalho, claro, da flexibilidade do número está alinhado com a BNCC e com a RCC, né, os nossos documentos, pensando na questão desse número, e da resolução de problemas, esse número tendo várias maneiras de a gente poder trabalhar esse número, né, e claro que 2020, o acompanhamento da pesquisa teve que ser diferente por causa da pandemia, então os materiais eram virtuais, distribuir para eles kits de jogos, teve que ter uma outra dinâmica de observação com as crianças. Pode passar. Então, aqui tem foto das crianças, claro que são essas fotos que vão estar presentes, né, são fotos de 2018, 2019 e um pouquinho do início de 2020, né, dos grupos que passaram e experienciaram o projeto. A alfabetização numérica, então, como eu estava falando para vocês, é uma coisa muito importante. Então, assim, disponibilizei muito para eles jogos, para eles observarem. Vocês podem ver que eles estão fazendo uma sequência, né, uma fila, com um atributo de tamanho, né, de objetos, muitas discussões em grupos para eles poderem ir aprendendo essa questão mesmo da alfabetização matemática, do que é esse número, né, da própria construção do número. O número não é só o símbolo, né, o algoritmo, o que ele significa. Então, para a gente trabalhar a flexibilidade do número, primeiro a gente teve que desenvolver essa base numérica com eles, né. Então, pode passar. E trazendo mais uma foto de jogo, que esse foi produzido este ano, né, e pensando um pouquinho sobre a mentalidade de crescimento, e isso é uma coisa não só para as crianças de primeiro ano, mas para todos nós como indivíduos, né, então assim, a gente não pode ter uma mentalidade fixa das coisas, que as coisas podem ser resolvidas apenas de uma maneira, né, então, quando a gente brinca do jogo da velha, que é um jogo muito simples, muito tranquilo, né, todo mundo brinca e gosta, já brincou, ali nós temos várias possibilidades de fazer linha, né? Seja na horizontal, na vertical ou mesmo na transversal. E os alunos, a gente trabalha muito isso com eles, uma forma lúdica, que eles possam pensar que a mentalidade deles tem que ser diferente, ela não pode estar fixa de uma maneira só, né? Ela tem que buscar outros caminhos para tentar resolver os problemas. Então, a gente conversa num simples jogo desse, o que tu fez para o colega não fazer a linha, ou o que tu fez para poder completar a linha, então poder trabalhar de uma forma lúdica com essa mentalidade de crescimento que favorece para a questão da flexibilidade do número.
Junto com isso, né, tem a questão dos jogos estruturados, porque o número, como eu disse antes, não é só o número, né, o número não é só o algoritmo, então ele precisa observar tudo que compõe essas contagens, essas quantificações dessa alfabetização numérica. Então, eu também produzi alguns materiais estruturados para eles, né, e num diálogo constante com a Gabi, ali, de como, que atributos eles podem estar trabalhando. Então, um jogo de joaninhas ali, simples, para eles observarem a cor das bolinhas da joaninha, a cor das casquinhas da joaninha, e a gente faz observações de quantificação, de cor, né. E aí tem, na próximo slide, tem outros exemplos, né, da questão de lateralidade, ali, o jogo das mãos, né, a questão de crescer o número de atributos, como o jogo do guarda-chuva ali, né, aberto, fechado, a cor do guarda-chuva, as cores dos cabos, né, todos esses trabalhos a gente faz primeiro coletivamente e depois a gente vai fazendo em pequenos grupos, né. E aqui também a importância disso, dos jogos em grupos, porque quando a gente trabalha em grupo e a gente pode conversar sobre como se comporta essa questão numérica com eles, eles aprendem muito. Eu trouxe um exemplo do jogo de batalha, que é um jogo de batalha dos números, um jogo em dupla, assim, vou contar rapidamente como é. São 18 cartas, do 1 ao 9, são 2 jogadores, eles fazem 2 montinhos, né, com as cartas viradas para baixo, e eles viram na mesma hora a carta. Quem tiver a carta maior fica com as 2 cartas, né, e a gente segue jogando, assim, eles adoram jogar isso, né, e trabalha muitas questões, que, por exemplo, dentro do 8, né, que o 8 é maior que o 2, né, por exemplo, dentro do 8 tem várias vezes o número 2, eles fazem essas comparações, que isso também é muito importante, comparar e estar analisando o tempo todo, estabelecendo essas relações. E essa questão da flexibilidade do número, de eles poderem encontrar como é que esse número se comporta, que existem várias maneiras da gente poder encontrar ou poder calcular determinadas questões, né? Esse jogo que tem a foto aí, é um jogo de cartela simples, as crianças, elas chamam esse jogo de poder somar mais, de adicionar mais um, né? Porque são 2 dados, eles jogam os dados, somam os valores dos dados, e cobrem o número da cartela. Então, eles vão descobrindo com as conversas entre eles que, por exemplo, para cobrir o número 2, tem uma maneira só, né? Jogando dado, só pode cobrir o 2 tirando 1 e 1. Então, esse é um número muito difícil. Depois, o número 6 já tem outras maneiras de a gente estar cobrindo, né? Então, eles já vão descobrindo que tem números mais fáceis, tem números mais difíceis. E isso é muito importante que eles possam perceber e a gente possa oportunizar esses trabalhos, esses jogos com eles, né? E toda essa construção do número, dessa questão, toda essa estruturação do trabalho nos remete para a resolução de problemas, que eles possam estar tentando resolver, mas de várias maneiras, né? Então, assim, eu trouxe a foto desse outro jogo, e vou contar rapidamente um relato de um aluno que eu tinha que distribuir essa cartela de jogo, e tínhamos 20 alunos, e são 4 jogadores que podem brincar com esse jogo, e ele conseguiu encontrar uma maneira de descobrir quantas cartelas desse jogo eu precisava retirar do armário, ele encontrou uma solução. Não fez nenhuma conta de divisão, né, ele usou, assim, ele usou os X do calendário, que a gente fazia todo dia na aula, o X era dividido em 4 partes, ele contou até 20 e descobriu que a gente usou, né, 5 dias do mês para poder preencher os 20 cantinhos do nosso X. E aí ele deu essa solução. Essa foi a maneira de ele resolver. Eu não dei exemplos para ele de como ele poderia. Era tudo conversas em grupo para a gente tentar resolver, né? Então, essa questão, assim, a gente observou que eles tiveram um avanço enorme em matemática. Muito grande em matemática, assim, de poder fazer resoluções de problemas com vários cálculos, que às vezes vocês podem pensar, nossa, eu queria de primeiro ano, calculando dessa maneira, mas sem usar os algoritmos em si, só trabalhando nessa questão da flexibilidade do número. Um acha uma maneira de resolver, outro acha outra maneira de resolver, né, e a gente troca muito isso. E aí, a gente tem algumas sugestões para a formação permanente, que foram as nossas bases teóricas que a gente estudou e conversou, né, e trocamos muito, assim, a Gabi e eu, né, que são, ali tem o número da criança e o número, né, que é um livro fantástico, né, os jogos em grupo na educação infantil, as conversas numéricas que aconteciam sempre, que essa forma de a gente tentar encontrar soluções diferentes para uma situação problema, as conversas numéricas a gente denomina assim, né, como conversas numéricas.
E a outra lâmina de sugestões, que vai passar daqui a pouquinho, tem mais 2 outros livros, que é As Mentalidades Matemáticas, né, que fala muito sobre essa questão também da flexibilidade do número, e A Mente Sem Barreiras, que fala sobre essa questão da mentalidade de crescimento, né, de a gente contrapor, né, essa questão da mentalidade fixa, de ter só uma maneira de resolver os problemas, de ter só uma maneira de fazer as coisas, e a gente poder ampliar e expandir, assim, as nossas formas de estar pensando, não só as questões matemáticas, mas todas as questões do nosso dia a dia. Então, só para salientar alguns pontos da fala da Fábia, a gente combinou como nós não conseguimos nos olhar para apresentar que ela faria, né? Então, essa parte eu iria complementar no final. Que então essa flexibilidade do número, ela nos permite calcular, enfim, resolver problemas de uma forma muito mais rápida do que, e não utilizando apenas o algoritmo, que é uma grande questão que nós temos hoje, né, o ensino baseado somente no algoritmo, e não é isso que as pesquisas nos trazem. Por exemplo, se eu vou resolver 21 menos 5, eu posso fazer 20 menos 5 e acrescentar o 1. Então, até o autor de destes livros que nós estamos ali, Mentalidades Matemáticas, ele traz esse exemplo como, então, uma criança, um adulto que utiliza a flexibilidade do número de uma forma, né, que permite que ele seja mais rápido, mais veloz na sua resolução. Além disso, eu e a Fábia, a gente sempre conversou da importância de trabalhar matemática de uma forma regular, né, no ensino fundamental, e no caso que nós estamos falando aqui no primeiro ano, de suma importância, né, pessoal, então, trabalhar as diversas alfabetizações, né, e não apenas o letramento enquanto linguagem. E a última coisa que eu quero destacar é essa relação que eu e a Fábio sempre tivemos, que é a relação entre professora e supervisora, e que a gente pode também pensar a relação entre professora e uma outra colega, né, que essa relação de contar, bom, aconteceu isso na minha sala hoje, né, eu propus tal atividade, e isso, né, me fez pensar. Isso nos permite que a gente não faça uma docência solitária, né, então, eu acho que muito isso que a gente foi fazendo, uma docência compartilhada, mesmo eu estando no papel de supervisora naquele momento, a gente compartilhava o que acontecia na sala de aula. Então, aquele exemplo que a Fábio trouxe, né, de, bom, ele encontrou essa resolução, né, para este problema, nossa, né, e como que ele pensou isso, e os outros colegas, o que pensaram, o que acharam, então, aí, né, Fábio, desde 2018, essa parceria. Então, além de falar da flexibilidade do número, é isso que a gente queria deixar para vocês, que a docência, ela não pode ser solitária, ela tem que ser compartilhada. É isso, gente. Obrigada, gente. Parabéns, gurias, muito legal mesmo ver a união de vocês, equipe, professores, e depois no finalzinho a gente vai conversar melhor, e eu também vou contribuir com um pouquinho de fala a respeito disso, porque acredito que seja um assunto muito interessante. Ana, podemos chamar o próximo? Sim, sim. Também no final vamos falar um pouquinho mais, né, mas gurias, parabéns. Os 2 trabalhos que foram apresentados até agora só deixa a gente com sorrisos, assim, né, sem conseguir ir pensando várias coisas, assim. Muito obrigada mesmo por contribuir conosco, né, as gurias até agora. O próximo trabalho, então, é o uso de jogos no ensino da história, no ensino de história, do Fábio Rosa Faturi, da MF Santos Dumont. Só gostaria de deixar uma observação, colegas, vocês podem já fazer as perguntas no chat, que nós vamos já organizando para no final todos poderem participar, então. Tudo bem, pessoal. Só confirmem para mim se já entrou a apresentação. Posso começar, então? Então, o trabalho que eu vou compartilhar com vocês hoje é o uso de jogos no ensino de história. Eu sou o Fábio, eu trabalho na MF Santos Dumont desde o ano de 2017. Eu pensei nessa fala de hoje em dividir ela em 2 partes.
Primeiro, eu vou tentar explicar por que é importante usar jogos, o que vai acabar sendo uma redundância depois desses dois trabalhos, né? Mas sempre é bom ressaltar alguns pontos. E depois eu vou descrever uma prática que eu desenvolvi com meus alunos do nono ano, no ano de 2019. Então, eu ressaltei 3 pontos para tentar entender a importância de usar jogos nos anos finais do ensino fundamental. Primeiro ponto, ele diz respeito, né, à ludicidade e à importância desse brincar, desse jogar, que é tão ressaltado nos anos iniciais e que quando chega nos anos finais parece que a gente tem um paradigma do conteudismo ali, que não tem mais espaço para o jogar, né? O jogo ele vai perdendo um pouco de espaço. Então, uma das perspectivas é de ressaltar essa importância. O segundo ponto diz respeito ao significado, né? Toda aprendizagem, quando ela tem um significado, quando ela gera um impacto, quando ela promove uma emoção no aluno, ela permanece, ela tem um significado muito maior, né? Então, e os jogos, eles servem muito para isso. Quando o aluno está aprendendo por meio de um jogo, ou o jogo auxilia nesse aprendizado, esse aprendizado fixa. Haja visto aí o trabalho que a professora Evelise apresentou agora há pouco. E também um ponto, né, não menos importante, é a questão da história propriamente dita, né? A gente poderia pensar em usar os jogos como um elemento para entender a história, porque tem uma história dos jogos, mas os jogos, eles são um elemento da nossa cultura. Tem um autor fundamental, no qual eu me inspiro, que é o Huizinga, que ele fala no homo ludens, né, nesse caráter do jogo como um elemento fundamental para a manutenção e para a preservação da cultura. Então, o trabalho que eu vou compartilhar com vocês foi desenvolvido com 2 turmas do nono ano, no ano de 2019, cerca de 55 alunos, ali na Escola Santos Dumont, para quem não conhece, é uma escola que fica no bairro Niterói. A gente costuma dizer que ela fica na entrada de Canoas, mas Canoas, assim como o trabalho anterior, Canoas tem várias entradas, né? Fica na entrada de Canoas para quem está vindo de Porto Alegre, né? E esse trabalho, eu dividi a explicação dele, já que é sobre jogos, no sentido também de um jogo, então o start dele foi a apresentação para os alunos de um jogo chamado As Viagens do Tambor. Vou explicar rapidinho que jogo é esse, né, para quem ficar interessado puder procurar. Em Porto Alegre tinha um ônibus da Carris, né, um projeto maravilhoso que chamava o Território do Percurso Negro, que levava os alunos em vários pontos da presença africana na cidade de Porto Alegre. Esse ônibus, como uma política pública, ele deixou de existir, né, ele foi extinto, e um grupo que se chama LIST, que é o Laboratório de Ensino de História, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Colégio de Aplicação, eles construíram um jogo que se chama As Viagens do Tambor, a partir desse conhecimento do percurso negro em Porto Alegre. Esse jogo, ele é inspirado no jogo do detetive, que mesmo quem nunca jogou o detetive conhece a lógica, né? Você tem que descobrir quem é que cometeu o crime, em que cômodo e com que arma, né? O que usou lá, o Coronel Mostarda, com castiçal, todo mundo tem essa lembrança no imaginário. E nas Viagens do Tambor, nessa adaptação, o personagem principal é o tambor, você tem que saber quem é que está com o tambor. Então, são personagens importantes do movimento negro gaúcho. Em que lugar da cidade? Então, tu vai percorrendo a cidade por vários espaços da presença africana em Porto Alegre e fazendo qual prática. Então, lá pelas tantas, os alunos vão jogando e o tambor está com o Lupicínio Rodrigues, na Restinga, fazendo o sopapo poético, participando do sopapo poético. Então, os alunos vão, né, conhecendo várias práticas. Eu levei esse jogo para os alunos porque ele dialoga com um dos objetos do conhecimento lá da nossa base, né, que é a questão do negro no período republicano. Os alunos jogaram e eles ficaram fascinados por aquele jogo. Eles ficaram durante várias semanas relembrando e comentando, e daí eu percebi que ali tinha algo que tinha impactado eles, e eu propus, então, que eles fizessem um trabalho, que encerraria o 3º trimestre, que seria a construção de um jogo. Para eles construírem um jogo, eu fiz uma espécie de uma oficina e eu levei vários jogos para eles irem conhecendo algumas outras dinâmicas, né? Desde jogos didáticos, pedagógicos mesmo, que foram criados com esse objetivo, jogos que eu criei enquanto professor e outros professores criaram e também foram compartilhando que eu uso em sala de aula,
jogos que são comerciais, mas que têm um caráter muito legal. Por exemplo, o Catão, o jogo é um jogo maravilhoso para explicar e entender a colonização da América Espanhola. E também é interessante levar para os alunos esses jogos que são bem clássicos, né? Jogos de baralho, porque muitos deles não conhecem esses jogos, né? Então ali a gente foi um momento bem interessante. Dessa oficina, eles chegaram a uma conclusão, que era de como é que eles criariam esse jogo, né? Qual que seria o embasamento desse jogo? Porque o jogo não poderia ser, segundo os alunos, nem muito divertido, e que tu não aprendesse nada jogando, fosse algo muito divertido, mas que tu não aprendesse, e nem fosse puro conteúdo, e não fosse divertido. Para nós, professores, docentes, essa é uma conclusão muito lógica, né? Ela já embasaria o nosso trabalho. Mas quando os alunos têm essa percepção, quando eles conseguem construir essa lógica, isso é muito significativo. Levei, então, depois da formação dos grupos, né, os alunos foram convidados, então, a discutir a estrutura desse jogo. Eu deixei aberto para eles tanto criarem jogos, quanto modificarem a estrutura, né, adaptarem jogos que eles conhecem, como é o caso, por exemplo, das Viagens do Tambor, que é uma adaptação do detetive. E os conteúdos, né, os temas desses jogos, eu tirei do nosso referencial curricular, que são os conteúdos ali, né, os objetos de conhecimento do 9º ano. Então, eles foram escolhendo ali, o que, na verdade, também é um grande indicativo para nós professores, porque se vários alunos escolhem determinado tema, é porque aquele tema é o que mais mobiliza eles, né? Então, essas coisas todas a gente pode ir analisando. E chegamos, então, ao resultado final. Eu tive trabalhos muito interessantes, né? Desde um xadrez, onde as peças eram países durante a Guerra Fria. Então, cada peça foi adaptada para algum país, então tem uma lógica por trás, desde a adaptação do Show do Milhão com os presidentes da República, mas o trabalho que eu queria dividir com vocês é um trabalho que os alunos, um grupo de alunos criou e se chamava Nos Trilhos da História. Esse trabalho, ele é uma adaptação das Viagens do Tambor para a história da cidade de Canoas. Então, os alunos pegaram personagens da história de Canoas e criaram os peões que eram usados no jogo. Esses desenhos aí são peões, né, que iam andando. Então, nós temos aí alguns, né? Tem o Lagranha, tem a Dona Mocinha, a Dona Rafaela, o Major Alfeu, eles são as pecinhas. E a lógica desse jogo de tabuleiro deles o tabuleiro do jogo é o trilho do trem, e o objetivo é tu encontrar um martelo para reconstruir um pedaço do trilho que teria se perdido, que é o trilho que liga o trem à primeira estação, né, a estação mais antiga da cidade de Canoas. Então percebe que aí tem uma ligação muito interessante, simbólica, de reconectar a história da cidade, né, ao seu início. Então tu tinha que encontrar o martelo, que estaria com uma dessas pessoas, em algum dos lugares de Canoas. Aí são as fotos das cartas criadas pelos alunos, né? Então, os lugares têm desde as estações até o quilombo urbano de Canoas, outros espaços que para eles são significativos, e as outras cartinhas ali são práticas ou acontecimentos ou até coisas do imaginário das lendas urbanas de Canoas. Então, por exemplo, se eles chegavam no Colégio Maria Auxiliadora, tinha uma cartinha que levava eles para dentro do La Salle, porque tem uma história de um túnel que ligava antigamente. Então, tudo isso aparece ali nos jogos, construído pelos alunos. Então, basicamente, para o ano de 2020, a minha intenção era repetir, né? Mas aí a gente chega nesse contexto de ensino remoto, o que, na verdade, foi uma mudança, né? Eu propus isso, então, agora para os sextos anos. Os sextos anos criaram jogos e adaptaram jogos até mesmo digitais, que eles demonstram uma habilidade muito boa para isso, que às vezes a gente não acredita, mas eles conseguem produzir alguns jogos ali. Mas, basicamente, o que as minhas perspectivas eram de tentar apresentar para os alunos outras lógicas de jogo, né? Principalmente inspirado em jogos indígenas e jogos africanos, né? Porque daí eles acabam tendo acesso a uma outra perspectiva muito mais cooperativa, ou de uma construção muito mais coletiva do próprio jogo. Então, era isso. Queria agradecer a oportunidade por vocês estarem
me ouvindo. Eu deixo ali o meu e-mail, mas todo mundo consegue me achar, porque qual que é a minha grande intenção? Que a gente pudesse compartilhar esses jogos, principalmente, né, os produzidos pelos alunos, e valorizar essa autoria, né, que eles têm nessa produção. A gente vai voltar um dia pro presencial e eu levo meus alunos para jogarem com os jogos da professora Evelise, a Evelise leva os alunos dela para jogar com os meus, a gente pode fazer essas trocas. Obrigado, pessoal. Que legal, Fábio. É uma oportunidade muito interessante, assim, de ouvir, e eu adorei a ideia de depois se encontrarem e cada grupo de alunos conhecer o trabalho teu e da Evelise, ia ser maravilhoso. Aí vocês tragam para os saberes no futuro essa experiência também. Bom, eu vou chamar o próximo trabalho, então. O nosso próximo é Pesquisa na Educação Básica, Projetos Jovens Pesquisadores do ILDO. É a Graziane Ortiz Rigg e Marcelo da Silva Cardoso, da MF ILDO Meneghetti. Isso. Oi, gente, boa tarde, todos e todas. O Marcelo vai projetar ali para nós e eu vou dar início, então, à nossa apresentação. A gente vai tentar ficar nos 10 minutos, né, somos dois, bastante falantes, mas a gente vai tentar se concentrar no tempo. Então, a gente veio apresentar aqui hoje para vocês esse projeto, que é desenvolvido na escola ILDO Meneghetti, lá na Estância Velha, que pode ser entrada também perto de Cachoeirinha, né, depende do ponto de vista, que nem o Fábio falou. E esse projeto, então, ele é desenvolvido desde o ano passado, nós começamos na escola em 2018, eu sou professora de História, e o Marcelo, professor de Geografia, né, e em 2019 a gente colocou esse projeto, então, em prática, apresentamos para a equipe diretiva, e elas nos apoiaram desde o início, né, então, basicamente, é um projeto que é desenvolvido especialmente a partir do 7º ano, dentro das disciplinas de artes e ensino religioso, a gente ocupa um pouco da carga horária dessas disciplinas, porque é um projeto que é desenvolvido ao longo de todo o ano. No primeiro trimestre, então, a gente explica para os alunos todo esse processo de produção do conhecimento científico, o que é objetivo, o que é metodologia, justificativa, como escolher um tema, delimitar esse tema, e principalmente para trazer a valorização da ciência e da produção científica, né? Aí, no finalzinho do primeiro trimestre, os alunos eles mesmos escolhem o tema que eles irão pesquisar, porque a gente acredita que deixar livre essa escolha vai trazer também mais motivação para eles e aguçar ainda mais a curiosidade deles, né? Basicamente, são duplas ou grupos de 3, no máximo 4 alunos, né? Ao longo do segundo trimestre, então, eles desenvolvem essa pesquisa, né, tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a parte prática também do trabalho, e nos entregam, então, como uma forma de avaliação, esse relatório de pesquisa no final do segundo trimestre. E aí, no terceiro trimestre, a gente... Pode voltar ainda, Marcelo, estou lá na apresentação. A gente desenvolve, então, o banner científico, né? O ano passado eles fizeram de forma manual, né? Deu um trabalhão para eles construírem, levou um tempão, assim, e aí a gente apresenta, então, esses trabalhos na feira que nós criamos exclusivamente para exposição desses trabalhos, que ficou conhecido como Expo ILDO, né? Então, basicamente, esse foi o projeto em 2019, e agora, em 2020, o nosso objetivo era aprofundar, dar seguimento no trabalho, colher também os frutos desses alunos que já iniciaram ano passado, né, que antes estavam no 7º, agora no 8º e 9º ano consecutivamente, né, mas aí acabou vindo a pandemia, a gente não sabia muito o que lidar, ficamos esperando um tempo, vamos voltar, e o projeto ficou um pouquinho aguardando, né. No desenvolver, então, do nosso trabalho aqui para os Saberes em Diálogo, a gente sentiu a necessidade de colocar também esse trabalho em prática, mesmo de forma online, né? E também porque surgiu dos alunos, alguns alunos, essa demanda, né? Eles nos questionavam, tá aí o projeto, a gente vai fazer pesquisa de novo, eles associaram muito o nome da Expo ILDO, então eles sempre, e a Expo ILDO vai acontecer, não vai acontecer? Então a gente decidiu também colocar em prática o projeto em 2020, e depois o Marcelo vai abordar um pouquinho melhor sobre, né? Então, basicamente, esse artigo que a gente escreveu traz reflexões tanto do projeto na forma presencial, quanto também no projeto no formato online. Pode passar. Então, a nossa justificativa principal, né, de desenvolver esse projeto é introduzir na educação básica a pesquisa científica, o método científico, porque a gente acredita que essa forma de ensino
gera alunos, né, agentes do conhecimento, mais autônomos, críticos também. Então, basicamente, dentro dos nossos objetivos também, pode passar, Marcelo, esse é um dos principais que nos motiva a desenvolver esse projeto, tá? Além disso, também a gente queria quebrar esse paradigma, né, de que ciências é só uma matéria dentro da grade curricular, né, que todo o conhecimento ele é produzido a partir dessa pesquisa, né, e também já puxando brasa para o nosso assado de que as ciências humanas também são ciências, né, que ela também tem um rigor teórico, científico, metodológico, né, e tem muitos alunos que nos apresentam temas dentro dessas áreas, e isso para nós é mais valoroso ainda, né. E por fim, né, um dos objetivos era refletir sobre essa prática, até porque a gente partiu de uma experiência, né, empírica, a gente precisava também aprofundar o referencial teórico, e é essa caminhada que a gente está fazendo nesse momento, né, até porque as demandas vão surgindo à medida que o projeto vai se desenvolvendo. Pode passar, Marcelo. Então, dentro dessa perspectiva, assim, do nosso referencial teórico, né, a gente traz 3 pontos específicos, e a gente está aberto até para ouvir sugestões dos colegas. A primeira delas, então, em pensar a pesquisa, né, como uma estratégia de ensino e aprendizagem que propõe essa reconstrução de saberes, de autonomia, protagonismo, não apenas os estudantes, mas também os professores que se envolvem no processo, e a gente aprende muito, aprende mesmo em relação aos temas que eles nos trazem, porque eles são muito criativos, né, e isso que é o mais importante, essa troca que a gente tem com nossos alunos. A gente tem um perfil de alunos, de modo geral, lá no Wildo, bem críticos e bem atuantes, e isso é maravilhoso, que nos instiga ainda mais, né. Pensando, então, nessa lógica, que escola é essa, então, que recebe esse tipo de trabalho, que abre as portas, né, para um projeto, né? E aqui cabe fazer uma observação, que tem vários colegas nossos da escola nos acompanhando, e isso a gente é muito feliz também, porque desde o início a gente teve o apoio da equipe diretiva, inclusive a Expoildo foi uma sugestão vinda da equipe diretiva, da nossa supervisora, então a gente criou quase uma mini Femocitec dentro da nossa escola, né? Então isso é muito interessante. Então, a escola precisa disponibilizar, né, esse ambiente de trabalho coletivo e não apenas disciplinar, privilegiando atitudes e questionamentos críticos e criativos, no qual o professor e o estudante caminham juntos, sendo parceiros do processo de ensino e aprendizagem. Cabe destacar também que a ideia do projeto é que os nossos alunos tenham orientadores, porque às vezes surgem para a gente com temas de pesquisa que, né, nós não conhecemos, então um dos objetivos de 2020 era também que eles buscassem mais esses orientadores com os nossos colegas, né. Agora, no formato online, a gente conseguiu algumas contribuições, mas não tanto quanto a gente esperava, né. E por fim, que eu acho que dentro desse referencial teórico, que é o que é mais difícil, acredito para mim e para o Marcelo, é esse papel do professor orientador, né. Nós temos as nossas trajetórias individuais, de pesquisa, mas como pesquisadores, professores, não necessariamente como orientadores. E para os alunos também entender que é um papel diferente, eles estão acostumados a nos ver trazendo para eles as informações pronta, fechada, formatada, e o orientador, ele muito mais traz dúvidas para ti, te aponta caminhos, né, te suscita questionamentos, do que necessariamente vai te trazer todas as respostas, né, e às vezes eu via muito isso, quando eu conversava com eles, às vezes até um pouquinho parecia de frustração, porque eles queriam que a gente desse o caminho certinho da pesquisa, e não é esse o nosso papel do orientador, até porque a gente quer justamente fomentar que eles sejam críticos e agentes desse processo de construção, né. Pode passar. Em termos, assim, metodológico, para esse artigo em específico, então, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, porque era um dos nossos objetivos, né, esse aprofundamento teórico e essa reflexão sobre essa prática, e em função, então, da pandemia, a gente fez um formulário via Google para ouvir esses alunos e refletir a partir das percepções deles, né. Então, a gente destinou para os alunos dos 8º e 9º anos, tá? Que são os alunos que participaram do projeto ano passado, e dentro, né, dessas questões, nós levantamos questões sobre o projeto no formato presencial e sobre o projeto também no formato online. Daí agora eu passo a palavra para o Marcelo, que vai apresentar um pouquinho para vocês essas análises. Obrigada pela atenção até o momento. Então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo, Grazi? Sim. Uhum. Eu sou o professor Marcelo, né, colega da professora Grazi, lá na escola Ildo Meneghetti, sou professor de Geografia.
Então, como a Grazi, né, comentou, nós trabalhamos esse projeto, né, ao longo do ano, e esse ano a gente, então, desenvolveu uma pesquisa, né, com os alunos para ouvir deles o que eles acham, né, do projeto, tanto em 2019, que ele foi feito de forma presencial, quanto esse ano, que a gente fez ele de forma remota, né, virtual. Então, a gente pôde observar, né, nós obtivemos 19 respostas, tá? Claro que o projeto abrange muito mais alunos, né? Então, mas foram 19 respostas durante o período de pesquisa, e a maioria dos alunos, né, como a gente pode ver, considera esse projeto bom, muito bom ou ótimo, né? Então, 58% deles consideram um projeto ótimo, muito bom. Só que o que a gente destaca aqui dessa pesquisa é que a gente considerou um número bem relevante de alunos que consideram o projeto bom, né, ou ruim. Então, ele ficou, né, na metade, quase, né? Então, a gente tira como conclusão disso que, por conta da pandemia, né, e a gente não estar junto, orientando eles presencialmente, foi uma dificuldade para eles muito grande. Né? Então, a gente pode observar aqui que quando eles perguntado para eles se esse projeto, né, se o projeto é importante para o processo de aprendizagem, a gente vê que quase, né, 95% deles consideram importante para o processo. Então, isso é o caráter negativo do projeto. A opção ruim, então, está associada ao formato online e não necessariamente ao projeto como um todo, né? Então, que é um desafio, ele trouxe mais um trabalho maior, não teve ali nós, né, como professores orientadores junto, então para eles foi um desafio maior. Então aqui depois a gente perguntou se eles concordam com a realização do projeto de forma remota, e a gente observa então que ficou bem apertado ali, né, ficou sim, quase 60%, e não mais de 40% dos alunos dizendo que não concordam com ele de forma remota, pela questão, né, das próprias dificuldades. E em relação à nossa feira, então, Expoildo, né, a maioria dos alunos considera ela como positiva, como importante pelo processo de aprendizagem, como ele se sentindo protagonista, né, desse processo, e, consequentemente, a representação das produções, né, eles consideram, então, ótima e muito boa. Tá? Então, essas foram as respostas dos alunos em relação a essa pesquisa. Então, como conclusão, né, então, nós identificamos que o ensino pela pesquisa é, sim, uma das formas mais exitosas na construção de alunos autônomos, críticos e capazes de aprender outras formas de conhecimento. Então, o ponto alto do projeto, né, foi a feira, criada exclusivamente para exposição do resultado das pesquisas, a Expoildo, e que as adversidades oriundas da pandemia e a necessidade de alteração do projeto para o formato online demonstraram que, apesar de certas dificuldades, o projeto é recebido com apoio e empenho dos estudantes. Então, é importante destacar também que, em 2020, a realização do projeto de forma remota trouxe muitos desafios e obstáculos, que foram evidenciadas desde a falta de acesso, né, de muitos dos estudantes, até mesmo a não presença do professor para orientá-los e estimulá-los a pesquisar e ser protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, foi a conclusão que nós tiramos dessa pesquisa com eles. Então, as referências, né? Então, a Grazi já citou, e aqui, então, a gente colocou algumas fotos, né? Então, esse é o logo, né, que foi criado por um aluno, o logo da Expoildo, né? Ele foi criado por um aluno em 2019 e a gente usa ele, né, esse logo. Aqui algumas fotos, né, do projeto lá, né, da feira de exposições da escola, alguns alunos apresentando ali os seus trabalhos de pesquisa. É importante lembrar, né, que a Expoildo é aberta à comunidade, então os pais, irmãos, amigos dos estudantes podem acompanhar um dia inteiro a escola, né, em função da exposição. É aberta também para os pequenos, né, para os alunos dos anos iniciais. Aqui a gente fez foi um divisor de águas, assim, né, no nosso trabalho, que foi a Mostra Tech. A gente levou eles na Mostra Tech em Novo Hamburgo e lá eles puderam ver de perto, né, pesquisa, né, trabalho de alunos, trabalho de pesquisa de várias áreas. E a gente, então, com a avaliação dos professores, a gente faz no final, a gente tira uma pontuação e os trabalhos, né, melhor pontuados, eles são premiados. Ali a nossa diretora, né, conosco, participando da premiação.
E aqui a gente colocou uma imagem, né, do trabalho feito agora, né, de forma virtual, uma aluna apresentando o trabalho gravado, que vai ser feito, né, então, a Expoildo de forma virtual, dia 17/11, às 19 horas, no canal do YouTube da escola. Então, todos estão convidados a participar, então, da nossa Expoildo 2020 no canal do YouTube da Escola Ildo Meneghetti. É isso. Muito obrigado. Passamos um pouquinho do tempo ali. Obrigado pela participação. Quero agradecer ao pessoal da escola que está participando aqui dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Parabéns, Graziane, parabéns ao professor Marcelo. Muito linda a ideia de vocês. Já fiquei louca para visitar a Expoildo e ver todos esses trabalhos. É muito legal. Parabéns de verdade. Vamos então para o próximo. Sim, parabéns, colegas, excelente trabalho. O próximo trabalho se chama Pokémon, que bicho é esse? Da professora Maria Letícia Ferrareto, da MF Edgar Fontoura. Tá aparecendo? Então tá, boa tarde a todos. Eu sou a Letícia do Edgar Fontoura, né? Então eu vou apresentar agora o relato de uma atividade que eu fiz com os meus alunos de terceiro ano na disciplina de ciências, tá? Agora durante as aulas remotas. Então, o conteúdo geral assim das atividades era classificação dos animais, né, objeto de conhecimento, características e desenvolvimento dos animais, e tinha como base desenvolver essas 3 habilidades aí da disciplina de ciências, né, onde a CI04 é identificar características sobre o modo de vida dos animais, descrever e comunicar alterações que ocorrem desde o nascimento em animais na CI05, e CI06 é a comparação e organização dos grupos de animais com base nas suas características. A justificativa, então, para essa sequência de atividades vem da teoria de aprendizagem significativa do David Alzubel, que aprendizagem significativa, no caso, vem a ser um processo no qual uma informação se relaciona com aspectos relevantes que já existem no conhecimento do indivíduo. Para a gente satisfazer as necessidades pedagógicas dos nossos alunos, então, essa teoria ela nos ajuda a refletir que a gente precisa colocar situações significativas, né, que os alunos consigam relacionar os conteúdos do cotidiano com o conteúdo novo que a gente está apresentando para eles, né? Ou então criar atividades que sejam potencialmente significativas e que permitam que esse aluno demonstre que aprendeu algum conhecimento partindo de algo que tenha significado para ele. Aí eu acho que a gente sempre se pergunta, né, o que é significativo para o nosso aluno, o que eles gostam, como que eu posso fazer para agradar os meus alunos. E quando a gente está trabalhando presencial, né, é bem possível que a gente observe nos recreios ou mesmo dentro da sala de aula inúmeras cartinhas, rodízio de adesivo, joguinhos e brinquedos dessa franquia aí, Pokémon. E eu falo aqui tanto dos alunos e também de professores, porque eu falo por experiência própria, porque eu também gosto muito desse desenho aí. E, além disso, né, é bem provável que se na escola de vocês tem professores na casa dos 30 anos, tenham convivido com esse desenho na infância. Né? Então, é algo que é bem significativo para várias gerações. O Charnet, no seu artigo Aprendendo com a Resolução de Problemas, ele afirma que é importante que o aluno ressignifique conhecimentos em novas situações e transfira esses conhecimentos para resolver problemas. Então, é assim que o aluno aprende, que o aluno demonstra que está aprendendo aquilo que a gente está tentando ensinar, né? Então, a ideia das atividades que eu vou apresentar agora
é que os alunos transferissem o conhecimento do nosso mundo para esse universo Pokémon, que eu vou explicar um pouquinho, né, o que é esse universo Pokémon, e para que eles demonstrem, então, esses conhecimentos adquiridos aqui numa situação totalmente nova e também uma situação hipotética, né? Os Pokémons, no caso, eles são animais da fantasia, para quem não sabe, e que possuem características físicas que se assemelham aos animais reais. Então, é essa similaridade com os animais que existem no nosso mundo que permitem a comparação e classificação dos monstrinhos ali como se eles vivessem no nosso mundo, né? Então, a primeira atividade que eu sugeri aos alunos foi essa. Eu fiz só um recorte, né? Uma atividade em folha impressa, que agora todas as escolas, nesse momento de atividade remota, as escolas estão, então, entregando atividades impressas aos alunos. E, então, a primeira ideia que eu tive foi fazer impressa essas cartinhas com as características de alguns Pokémons, né? No caso, os alunos, então, eles foram desafiados a, lendo as características, observando as imagens, eles classificarem, dividirem esses Pokémons em mamíferos, anfíbios, répteis, aves ou peixes, né? Nessa folha, então, eu dei só um recorte, tinham mais, né? Mas a gente pode olhar ali a primeira cartinha, que tem um Pokémon, é o Squirtle, então tem todas aquelas características ali, que o Squirtle é um Pokémon tartaruga, a carapaça dele serve para proteção, essas coisas, e no final, então, os alunos tinham que responder. Se Squirtle fosse um animal de verdade, ele seria aí eles tinham que preencher ali, mamífero, anfíbio, réptil, né? Enfim. Eu acredito que nesse momento, eu não devo ser a única, né? Que essas atividades impressas, elas deixam a gente um pouquinho ansioso, porque às vezes, ou na maioria das vezes, a gente não recebe um retorno dos alunos, a gente não sabe como que eles estão realizando essas atividades, né? Como que eles estão solucionando os problemas. Então, pensando nisso, eu fiz uma aula online, planejei uma aula via Meet, né? Onde eu passei slides para os alunos com a mesma ideia da atividade impressa. Eles tinham que olhar os slides, ler as características, e aí eles tinham que me dizer oralmente quais eram, qual a classificação dos Pokémon. Nesse exemplo aí, esse segundo slide ali, que está mostrado ali, né? Então, eu perguntava para os alunos. A maioria deles me disse ali o Growlithe, né? Se a gente olha a imagem, é um Pokémon terrestre, coberto por pelos, ele se locomove andando, correndo. Eles responderam direto assim, é um cachorro. Só que aí que eu percebi, assim, a ideia não era que eles dissessem com que animal que ele se parece, né? Mas com qual a classificação desse animal. Então, foi com esse contato ali mais próximo, né? Com a aula online, pelo Meet, que eu consegui, de fato, explicar a atividade e o que os alunos precisavam fazer. E provavelmente são nessas aulas, né, esse contato mais próximo, que a gente consegue ter essa noção e dar essas explicações para os alunos. Então, eu consegui notar assim, que eles estavam com um pouquinho de dificuldade na compreensão e dei essa explicada maior, né? Só que ainda assim eu sentia que faltava alguma coisa, porque nesse momento, assim, são poucas as atividades com registro que a gente consegue ter, né? Daí, o que eu fiz? Eu criei um formulário Google, então, para em outro momento os alunos responderem, mudei, né, modifiquei um pouco a atividade, mas sempre com a mesma ideia. Então, ali, os alunos, nesse recorte que eu fiz, eles teriam que marcar o Pokémon, que na vida real seria do grupo dos mamíferos. Então, tem 4 Pokémons ali, eles têm que ler, olhar a imagem, ler as características e dizer qual destes que poderia ser, né, tá dentro do grupo dos mamíferos. O retorno dessa atividade aqui já foi melhor, porque eu não tive respostas erradas em relação à classificação. Eu acho que ficou mais visível ali, quando eu já botei para os alunos direto assim, qual que é mamífero, qual que é réptil. Ficou um pouco mais simples do que pedir para eles escreverem o que era, né? Eu acho que com essa sequência, então, de atividades que eu fiz, eu concluí, então, né,
que o lúdico significativo, mesmo que pequenininho assim, mesmo que eu não tenha, eu tenho utilizado assim, são imagens de uma coisa que agrada a eles, né? É uma coisa, é pequena, né, em relação a tanta coisa muito mais lúdica que a gente poderia construir, principalmente agora se a gente estivesse presencial, seria completamente diferente, né? Mas o lúdico, ele é uma estratégia que ele tem grande potencial pedagógico, acho que todo mundo vai concordar comigo. Eu percebi também com essas atividades, eu consegui depois da aula online, né, de uma explicação mais próxima, que os alunos tiveram boa compreensão e deu para perceber que eles articularam realmente os conhecimentos, né? Porque quando a gente normalmente quando a gente trabalha esse assunto, a gente mostra uma foto de um animal, vai lá no livro didático, mostra o animal, né, o leão, imagens ou mesmo figuras que são meio desconexas, assim, figurinha, desenho, assim, e os alunos já gostam, né? Quando a gente traz uma coisa completamente diferente, que eles têm que pesquisar, eles que fazem esse papel de pesquisador, eles se colocam no papel de cientista ali, né? Que eles vão ter que adivinhar não, né? Mas descrever as características e encontrar animais que não são do seu dia a dia, dizer o que eles são, qual a classificação, eu acho que fez bastante diferença. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Não saiu ainda, né, eu acho. Aqui. Prontinho. Era isso. Obrigada. Parabéns, Letícia. Muito legal o teu trabalho. Muito bom ver essa construção sendo feita junto com o aluno. Eles, quando enxergam um material muito próximo da realidade deles, né, a gente sabe que o interesse é ainda maior e eles passam, então, a se tornar mais participativos. Isso é bem legal. Parabéns mesmo. Muito bom, é muito bom de ouvir. Eu fico encantada assim, com cada projeto que a gente vê aqui nessa mesa tão rica. E para o nosso, então, fechamento, eu vou chamar a professora, nossa convidada, Maria da Luz Pedroso. Ela tem a projeção até, eu já vou colocar, mas se chama Currículo Local, Segurança Rodoviária, Passadeiras e Trilho para bicicletas, está aqui no meu. De Coimbra, Portugal. Obrigada, Ana. Eu vou tentar dar o meu melhor. Estou muito satisfeita com as vossas apresentações. Estava-me a rever e a ser parceira do Fábio no trabalho dele. Está de parabéns, gostei muito de todas, mas enquadro-me perfeitamente no tipo de trabalho dele. Eu vou pedindo depois para ir mudando os diapositivos. Eu vou fazer assim, vou fazer um primeiro enquadramento para vocês perceberem também a nossa organização ao nível legal e depois vou aproveitar o trabalho, os diapositivos dos alunos, de uma apresentação que eles fizeram. Portanto, primeiro vai ser um bocadinho seca, só para vocês perceberem como é que nós nos organizamos. Pode passar o diapositivo. Pronto, então, aqui, portanto, nós em Portugal, o Ministério da Educação tem investido muito na nossa formação e na legislação ao nível do trabalho colaborativo. Para tal, como refere, portanto, o Decreto-Lei 55, este pretende ajudar os alunos a alcançarem competências não só ao nível académico, mas também ao nível de os preparar para a vida, ao nível das competências pessoais e sociais. Fomentar trabalho de projeto, de investigação, investir na organização de equipas educativas coesas. Nós tentamos que as nossas equipas, os nossos conselhos de turma, tenham o número reduzido de professores. Por exemplo, o professor de português dá português e dá inglês, o professor de matemática dá matemática e dá ciências, o professor de artes dá educação visual e educação tecnológica, para que possamos reunir e preparar o tal trabalho colaborativo. Assim, sendo umas equipas mais pequenas, isso facilita.
Também reforçar a diversidade de instrumentos, cada vez mais o teste tem menos peso, outro tipo de instrumentos de avaliação diversificados nos ajudam a avaliar os alunos. Os alunos, neste momento, podem lançar temas e depois de lançar os temas, nós, professores, organizamos e planificamos os nossos conteúdos, porque os conteúdos são por ciclo e eu posso dar um conteúdo do 6º ano no 5º e no 6º ano dar um do 5º. Ou seja, eu vou buscar os conteúdos que são importantes para aquele tema de trabalho que o aluno escolheu. E, a partir dessa temática, nós, professores, planificamos. Portanto, este decreto, e pode passar o diapositivo seguinte, este decreto veio-nos dar mais autonomia às equipas para nós nos podermos organizar, tendo como princípios o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Aí não sei, mas nós aqui a escolaridade obrigatória vai até aos 18 anos ou 12º ano, as aprendizagens essenciais de cada disciplina e as áreas da disciplina, ou seja, os pilares da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Com isto, a missão é preparar os alunos para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos, humanistas, numa época de diversidade social e cultural crescente. É importante desenvolver estas competências cada vez mais nos alunos. Pode passar o outro. Para tal, temos um referencial do currículo a nível nacional, em que os 4 quadrantes, ou seja, o perfil do aluno, a cidadania e desenvolvimento, as aprendizagens essenciais de cada disciplina e o currículo a ensinar e a aprender, bem como a avaliar, devem estar sempre presentes e em harmonia. Façam o seguinte, por favor. São estes os princípios, portanto, da aprendizagem para o século XXI. Ou seja, queremos que eles identifiquem uma situação, consigam ter competências para a resolução desse problema, que exista uma equipa e um trabalho colaborativo, que haja inovação, criatividade, que saibam comunicar e que tenham um pensamento crítico construtivo. Pode passar. Pode passar. Sim. Pronto, portanto, os objetivos da autonomia e da flexibilidade curricular visam a promoção de melhores aprendizagens indutoras ao desenvolvimento de competências várias. Por isso é importante que o trabalho colaborativo, neste momento, tenha algum suporte legal para nós o podermos fazer e para nós nos podermos organizar desta maneira. Pode passar. Vou então agora apresentar o trabalho deles. E não fiz outra apresentação, copiei a apresentação que eles fizeram. Portanto, foi um trabalho planificado, executado, apresentado e avaliado por eles na comunidade educativa. A apresentação foi feita no final já do ano letivo. Foi uma apresentação onde tiveram várias entidades para a troca, para a partilha de boas práticas. E desde os diretores das escolas do Distrito de Coimbra, a diretora do Centro de Formação, elementos responsáveis pela Direção Regional de Educação, agentes de segurança, técnicos de saúde, bombeiros, encarregados de educação, o presidente da Câmara, que é o vosso prefeito, estiveram presentes nesta reunião onde os meninos apresentaram o trabalho deles. Pode passar. Pronto, eles aqui já é um diapositivo feito por eles. Pronto, foram para a rua, identificaram um problema porque na nossa escola eles têm de sair da escola para irem para o pavilhão fazer educação física e sentiam alguma insegurança nesse trajeto.
Então, eles identificaram esse problema. Identificaram, portanto, ao nível da insegurança rodoviária, e dividiram-se em grupos. Definiram objetivos, atividades, realizaram e avaliaram. Passamos? Não. Isso. Pronto. Eles definiram, portanto, em conjunto com os professores, alguns objetivos por temáticas. Ao nível da interdisciplinaridade, fizeram-se várias atividades, onde as diferentes disciplinas contribuíram com os seus diferentes conteúdos. Ao nível das instituições democráticas, identificaram, então, as situações de insegurança e da responsabilidade na promoção do bem-estar da comunidade, apresentaram propostas participativas e entenderam como é que funciona uma reunião de Câmara. Para nós, a Câmara é a vossa prefeitura, onde eles foram apresentar o projeto no Salão Nobre e o qual foi posteriormente aprovado. Vamos avançar. Ao nível da segurança rodoviária, estes pilares são os pilares da disciplina de cidadania. Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, reduzir e prevenir, portanto, os perigos ao nível rodoviário, identificar e conhecer comportamentos adequados na circulação e o atravessar nas passadeiras. E este projeto foi também muito suportado e apoiado pela GNR, portanto, pela Polícia, e pela Câmara, pela Prefeitura e pela CPCJ, que é a nossa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, o vosso tutelado de menores. Ao nível do empreendedorismo, promoveram a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes, o desenvolvimento de ideias, de iniciativas, de projetos, de inovação, e eles entenderam que foram muito empreendedores porque apresentaram um problema e apresentaram propostas. Vamos avançar. Aqui, eles colocaram na apresentação deles duas cartas. Uma, a que está do lado esquerdo, foi a turma que escreveu ao Presidente da Câmara, ao Prefeito, a pedir uma reunião de Câmara para apresentarem o projeto, e a outra carta da direita é a resposta do Prefeito, portanto, do Presidente, que aceita a ida deles à reunião de Câmara. Aqui, logicamente, fizeram em português, desenvolveram a escrita, o vocabulário, a interpretação de uma carta formal, portanto, todas essas competências. Vamos? Aqui foi a apresentação deles, portanto, no Salão Nobre da Câmara. Trabalharam em TIC, portanto, na disciplina de informática, a apresentação. Foram eles com a professora que fizeram a apresentação. Eu, enquanto diretora de turma, treinei o saber estar, a postura deles, a forma de se expressarem, de comunicação. Vamos? Como eles vieram muito entusiasmados da reunião, avançaram para o projeto. Então pediram ao professor de informática e na sala do futuro eles aprenderam como filmar, como fazer um vídeo com o drone, porque eles queriam fazer um vídeo que provasse que a ideia deles, que a temática deles era importante, porque os pais, ao levar de manhã e ao ir buscá-los à tarde, faziam grande confusão à entrada da escola e eles queriam provar isso com um vídeo. Então, aqui foi explicado e foi exemplificado e posteriormente fizeram o vídeo. Vamos? Não vos vou passar o vídeo porque demora um bocadinho, mas este é o vídeo onde nós podemos depois identificar a correrem, a atravessar na passadeira, nesta rotunda, os pais a deixarem os meninos, a grande confusão. Vamos avançar? Também em cidadania pesquisaram
a legislação relativamente às coimas, relativamente ao não atravessar na passadeira. Vamos. Identificaram também um outro problema, para além da falta de passadeiras, o que eles designaram de espelho de água ao Lago dos Patos, para também ser apresentado ao prefeito para ser resolvido. Vamos. Aqui, a educação visual, a educação tecnológica e na matemática fizeram as maquetas da situação que identificaram, à esquerda, e à direita as propostas. Portanto, tiveram que trabalhar as escalas na matemática e no desenho e na educação visual para fazer as maquetas. Vamos? Portanto, como veem, em cima estão os grupos de trabalho. Aqui são os pontos, à esquerda, os pontos negativos que eles identificaram, e à direita as propostas e as vantagens da resolução dos problemas. Não vou ler, vocês vão vendo. Podemos passar? O seguinte. Esta são outras duas maquetas de outro local, já perto do pavilhão desportivo, em que este grupo à esquerda, portanto, identifica a falta de passadeiras, e à direita eles propõem as ditas passadeiras. Vamos avançar e vamos ver. É muito interessante porque eles identificam como pontos negativos que o trajeto é longo e inseguro, que tem acesso ao bar e a diversões no parque, e por esse motivo muitas vezes chegam tarde às aulas, e caso tenham possibilidade de fazer o trajeto de bicicleta, não o podem fazer porque não tem ciclovia. Portanto, eles propõem que se faça uma passadeira na entrada do parque, porque passavam a fazer o trajeto mais rapidamente e não se distraíam para não chegarem tarde às aulas. E, portanto, tendo a ciclovia, também o uso correto das bicicletas e de cadeira de rodas, porque tem um colega com cadeira de rodas. Vamos avançar? Pode avançar. Aqui foi mais um projeto portanto, a noite do pijama, em que todos, 5 turmas, dormimos na escola, e os alunos mais velhos fizeram um jantar. Está ali o diretor de pijama e de robe cor-de-rosa, um robe meu, porque o senhor não tinha levado robe, e o presidente da Câmara, o prefeito, também ali de robe, onde anunciou que o projeto deles estava aprovado e que iam ser feitas as passadeiras e tudo aquilo que eles tinham pedido. Vamos avançar. Mais uma vez, entusiasmados, escreveram uma carta à GNR para que a GNR lhes fosse fazer uma ação de formação para eles se prepararem para fazerem um folheto informativo para distribuir à população. Portanto, aqui estão os agentes da GNR a fazer a ação de formação. Podemos avançar? Aqui, a concretização do projeto, os funcionários da Câmara, o diretor da escola e o prefeito também esteve presente, e eles pintaram as passadeiras, portanto, um trabalho participativo. Não foi só a ideia, mas eles participaram até ao final. Vamos avançar. Foram notícia em vários jornais de comunicação social, portanto, foi um projeto muito acarinhado e que teve muito impacto na comunidade. Até porque algumas das passadeiras há anos que eram pedidas e foi preciso serem as crianças a ter esta iniciativa para se resolver este problema. Vamos avançar? A GNR gostou muito do projeto e então deu-nos um presente. Durante um dia, num espaço de mercado, um espaço grande, eles levaram todas as valências que a GNR tem. Ou seja, levaram os cavalos, levaram os cães polícias, levaram os carros, levaram os instrumentos e explicaram às crianças. Fizeram isto como tipo ateliês, em que as crianças passaram por cada ateliê, andaram a cavalo, brincaram com os cães, viram como é que os cães identificam droga,
entraram dentro dos carros. Portanto, foi muito interessante esta interação da GNR com as crianças. Vamos? E terminaram o projeto distribuindo os folhetos à população que eles fizeram na aula de TIC e na aula de português. Alguns dos folhetos tinham algumas informações em inglês, porque temos uma comunidade estrangeira e, portanto, até a professora de inglês entrou também neste projeto. Pode avançar. E aqui foi, portanto, a parte final, digamos, do projeto, em que eles tiveram de avaliar, numa escala de 1 a 5, a participação deles. Portanto, eles avaliaram, um aluno deu 4 ao projeto, 23 avaliaram com 5. E depois teriam de escrever frases, palavras, essencialmente palavras, que classificassem o sentimento deles. E, como podem ver, eles escreveram educação, orgulho, responsabilidade, felicidade, boa ideia, divertido, aprendi, trabalhoso, empreendedor, regras, gostei, convívio, ajuda, criativo. Portanto, foi muito interessante também a forma como eles avaliaram o seu próprio trabalho, o seu projeto. E para finalizar, pode passar. Eles chegaram a algumas conclusões. Portanto, eles disseram que aprenderam muito durante a execução do trabalho, identificaram o problema, refletiram sobre o problema, discutiram, apresentaram uma solução, construíram maquetes, escrevemos e interpretámos cartas, aprendemos escalas, pintámos passadeiros, fizemos folhetos, participámos em ações, avaliámos e vamos continuar. Vamos continuar porque os trilhos, entramos em pandemia, em confinamento, e os trilhos não foram ainda construídos e, portanto, ainda falta resolver essa situação. E também deixaram a mensagem de que a GNR terá de passar mais vezes pela escola, porque mesmo com as passadeiras, até alguns professores ainda cometem o erro de atravessar no meio da rotunda em vez de atravessarem na passadeira. Pronto, este foi um dos projetos que eu escolhi para vos apresentar. Espero ter ido ao encontro das vossas expectativas e fico disponível para questões. Obrigada. Parabéns, professora Maria da Luz, por sua apresentação, que nos presenteou com essa experiência linda do envolvimento dos alunos com a mobilidade urbana e com a criação, né, dessas faixas, que aqui no Brasil chamamos de faixas de segurança, né, tão importantes realmente nas áreas urbanas para a mobilidade dos pedestres, das pessoas que circulam nessas áreas. Um presente a sua apresentação para nós, muito obrigada. Bom, pessoal, maravilhada ainda, né, com as palavras da professora Maria da Luz, e perceber essa cidadania ali, né, presente naqueles alunos e buscando alguma coisa diferente para aquele espaço em que eles vivem, né, mudando o contexto, né, isso é impressionante, acho muito interessante de a gente poder dialogar com outras experiências, né, a ideia dos saberes desse ano, né, na rede, com a rede, para além da rede, é justamente essa, a gente poder trazer isso que Canoas faz, botar em diálogo com outros espaços e outros lugares, né, a professora Maria da Luz trouxe essa experiência muito, muito positiva, né, tenho certeza que para esses alunos faz muita diferença ter participado desse projeto, assim como ouvindo os projetos dos colegas, de todos os colegas que apresentaram hoje, a minha sensação foi muito forte, assim, de que essa mesa não é aleatoriamente escolhida, né, de certa forma a gente pensa em uma linha, né, uma linha de trabalho, enfim, né, mesmo que misture anos iniciais, anos finais e educação infantil, e essa é uma ideia que realmente a gente tem que conversar com todos os professores que trabalham, né, em todas as áreas.
E eu acho que o fio da meada, assim, desse dia de hoje é o aluno, é o trabalho com o lúdico, com os jogos. Os colegas trouxeram muito a questão de o quanto a emoção faz diferença para aprender, né? O quanto, para a gente, o que nos marca é o que, em todos os trabalhos eu consegui perceber isso, assim, que é essa importância do aluno e de que forma a gente vai alcançar ele, de que forma a gente vai conseguir que ele guarde essa aprendizagem e continue conosco e continue curioso e aprendendo, né? Eu acho que agora o espaço, assim, fica aberto para que a gente possa conversar. Os colegas que quiserem perguntar, eu não dei uma espiada ali, que eu estava com a apresentação aberta, não vi se já tem algumas perguntas no chat, mas eu sugiro que já possam abrir o microfone, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser já falar sobre os trabalhos dos colegas que apresentaram, ou colocar alguma questão em discussão. A gente percebe que muitos dos trabalhos são os que foram realizados nas escolas antes da pandemia, mas que também outros que já buscaram dentro da pandemia de que formas fazer, né? A gente percebe que tem esse ano de 2020 tão diferente para a gente. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar. Eu vou aproveitar, então, né? Não pode dizer que a professora pode falar. E daí se espalha. Mas, assim, não, eu só queria parabenizar os colegas, assim, foi muito legal, muito produtivo. A gente conversou um pouquinho antes de começar, né? Eu tinha falado como eu acho importante, assim, que a gente tenha essa interligação entre todos os níveis, vamos dizer assim, né? Desde a educação infantil, eu desde que eu comecei a participar dos saberes, eu tenho aprendido muito, assim, com o pessoal da educação infantil, como é importante o trabalho que é feito lá para trazer para o pessoal dos anos finais, dos anos iniciais, poder continuar trabalhando, assim, e formando aquele aluno que vai chegar para mim lá no 6º ano, e eu poder ter uma base melhor, né? Então, assim, eu sempre sou muito agradecida, porque a gente aprende muito com tudo isso. E eu acho que a gente poder, assim, ver o que está acontecendo nas outras escolas também. A gente, na correria do dia a dia, a gente acaba muito fechado dentro, né, da sua escola, do seu nível. Às vezes a gente nem, dependendo da formatação, a gente não encontra no dia a dia, porque o colega tem uma carga horária diferente, vai só alguns dias da semana na escola, enfim, e essas possibilidades de a gente se encontrar, de rever, né? Eu adoro encontrar o Fábio, eu sempre fico assim, sempre sei que vem alguma coisa legal dali daquela cabeça, sempre tem alguma coisa boa para a gente aprender e para a gente possibilitar alguma troca no futuro, assim. Então é muito, muito bacana, realmente. Os colegas que fizeram o trabalho do Ícaro, do trabalho da feira, assim, é muito legal. Eu acho que é fundamental, a gente precisa desconstruir essa ideia que pesquisa científica é ciências. Não é, né? Pesquisa científica é para todo mundo, pesquisa científica da educação infantil, é em qualquer área. Isso tem que sair, de chegar na hora, vamos fazer uma feira, dá para o professor de ciências resolver. Não, gente, a gente tem que botar isso, sabe, essa busca pelo conhecimento em todas as áreas. Então, acho que foi muito, muito produtivo mesmo, muito legal. Gostei, muito obrigada. Mas alguém gostaria de falar, pessoal? Eu vou aproveitar para colocar aqui o quão importante é a questão das parcerias de trabalho, né, que foram trazidas pelas gurias do Ildo, e pelas gurias, não, pelo pessoal do Ildo e pelas gurias lá do Leonel, né, a questão de parceria com a equipe diretiva, a parceria entre colegas de trabalho, o quanto isso enriquece o nosso trabalho, o quanto isso torna mais leve esse trabalho dentro da escola, e todos os resultados que são obtidos quando a gente tem o protagonismo do aluno em todas essas atividades, como o envolvimento deles se torna mais fácil, como aprendem mais e melhor, e os resultados são satisfatórios, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, todos vocês estão de parabéns por permitirem que o aluno também seja o protagonista nas aulas de vocês, nos projetos de vocês,
que essa pesquisa, né, e esse estudo científico, ele aconteça com a orientação de vocês, mas que permita que o aluno também seja um pesquisador, que ele também enriqueça o seu conhecimento. Eu sempre costumo dizer que nós, enquanto trabalhamos com alunos, não envelhecemos, porque eles estão sempre nos dando energia e nos trazendo informações novas. Essa é a troca que nós temos por conviver, né, com alunos dessa faixa etária. E quando a Letícia traz, né, os joguinhos lá, as atividades com os pokémons, a gente fica, então, pensando o quanto isso é importante para a realidade deles, de eles perceberem que o professor também fala a língua deles, que o professor escuta a mesma música que ele escuta, né? Que o professor, por vezes, assiste um mesmo programa de TV, ou lê um mesmo livro. Então, essas trocas definem muito, né, o trabalho e os resultados que nós conseguimos ter com os nossos alunos. Mais uma vez, parabéns, eu me sinto orgulhosa de fazer parte desse grupo, de estar hoje aqui nessa mesa, com tantas trocas significativas, né, e que a gente leva para as nossas escolas como experiência, e sabendo que dão certo, sim, que basta a gente querer se envolver, que tudo isso tem um resultado maravilhoso, e é o que vocês trouxeram para nós hoje. Muito obrigada. Eu gostaria de acrescentar, assim, a Liz está falando muito bem, assim, sobre essa mesa, que foi uma mesa muito, muito significativa. Eu fiquei pensando, assim, enquanto eu ouvia, por exemplo, o pessoal do Wildo, né, a Graziane e o Marcelo, falaram que os alunos são críticos e atuantes, né? Algumas coisas eu fui anotando aqui e fiquei pensando o quanto isso é bom, né? A gente que sempre buscou nos documentos oficiais, né, esse aluno crítico, buscar esse cidadão, esse sujeito, e a gente olhar que isso está acontecendo, né? E aí cada trabalho de vocês vem mostrar o quanto isso está próximo da gente e que o quanto o professor, sendo esse protagonista, consegue que o aluno dele também seja protagonista, né? No trabalho da Evelise e do Fábio, né, que os dois falam sobre jogos, eu gostei muito, assim, de ver esse resgate também, né? Esse resgate que a gente tanto fala da geração de hoje, às vezes fica, porque eles só querem saber de jogos, de celular, e vocês mostraram o quanto não, que se a gente ensinar e se a gente trouxer para eles outras coisas também, e não que o jogo de celular não seja bom, mas que a gente pode ser esse mediador, né, mostrar para eles coisas que são bem legais também, né, o Fábio falou do detetive, né, quantos de nós não jogávamos, né, o detetive, até hoje gosto muito desse jogo, e a gente fica pensando que também tem a ver com o trabalho, né, da Gabi, da Fábio, assim, daquilo do concreto ali, de saber, não adianta eu saber só o número, né, e saber só aquela representação se eu não souber, de fato, mexer com isso, né. Eu tenho uma criança em casa em fase de alfabetização e eu vejo muito isso que as gurias falaram, né, agora 20 mais tanto, menos, e aí ela vai somando de uma forma, vai mexendo com o número de uma forma que não é, às vezes, o que ela lá na escola estava sendo, né, pedida, mas que bom, né, uma reflexão, e de novo volta esse sujeito crítico aparecendo ali, né. Também sobre os trabalhos, deixa eu passar aqui nas minhas anotações, que eu fiz várias, né, o trabalho da Maria Letícia sobre os pokémons, logo no início eu já pensei, quando eu li o título do teu trabalho, Maria, eu já pensei assim, nossa, que legal, já fiquei esperando, né, para ver o que viria, né, gostei muito, acho que é por aí mesmo, né, eu sempre pensei assim, se a gente trouxer para o que eles gostam, é o que a Lizzie disse, né, Lizzie, é mostrar que a gente também é gente, e que a gente vai conectar com esse aluno por esse nosso lado, gente também, né, olha, eu também gosto, a gente tem, tenho 30 anos, eu gosto do Pokémon também, olha para esse aluno que marcante que é saber e poder estudar os animais a partir disso, né, eu acho muito, muito, assim, de novo a palavra significativo, mas acho que não tem outra, assim, para que a gente possa falar nisso, né, aprender com sentido. E quando a professora Maria da Luz falou sobre o drone e que eles gostariam de filmar, aprender a filmar,
para poder explicar o que a teoria deles, né? Eles queriam colocar aquilo, eles estavam pesquisando o que estava acontecendo e começaram a ver de que forma eles poderiam provar aquilo, né, para poder resolver. Eles estavam buscando, então, solução de problemas ali era algo que estava acontecendo e borbulhando nesses alunos, né? Eu achei muito legal. Eu já nem sei se eu falei de todas as apresentações, porque estou aqui com as minhas anotações, mas eu acredito que sim. Não sei se os colegas também gostariam de contribuir um pouquinho, de conversar. A gente ainda tem um tempo, a próxima mesa é às 4, né? Então, a gente está ainda com uns minutinhos, claro, a gente não precisa ficar até às 4, mas a gente pode ainda abrir mais um pouco para o diálogo. Eu de novo aqui, Ana. Não, eu só queria dizer, assim, que sobre a questão daquela atividade que eu propus, né, com os alunos, aquele dia a gente usou massinha de modelar, e 8º ano, né, que se acham, assim, às vezes tem aquela ideia, são os grandes, não sei o que, estão quase no 9º, papapá. Gente, eles brincavam igual criança, foi muito legal. E foi uma coisa incrível, assim, porque eles pegavam e mexiam e modelavam, foi muito, acho que esse negócio de usar essas coisas que são, teoricamente, de criança, ou de criancinha, como muitas vezes dizem, faz muita diferença. Eles precisam ainda do concreto, eles precisam dessas coisas, porque como é que tu vai chegar e vai dizer assim, o gene, se tu duvidar, tem muito adulto que não tem noção ainda como é que uma criança vai ter essa noção, né? Então, quando a gente transpõe aquilo para uma coisa tão concreta e tão divertida, torna tudo muito mais significativo mesmo. Perfeito, concordo muito contigo, Denise. Acho que a gente tem que também fazer esse papel, né? E acho que, olhando os teus alunos ali, no ano passado também tu apresentou um trabalho, né, que trazia essa questão dos jogos que não precisavam da tecnologia, né? Tu vai saber explicar melhor, mas eu me lembro, assim, que também me deixou muito curiosa para saber como é que era essa tua sala de aula, né? Porque eu acho que os alunos não vão esquecer realmente do que aprendem quando eles estão ali, né, tendo esse contato. E a gente sabe que ter, ao mesmo tempo, outras mesas que estão conversando sobre tecnologia também é importante, a gente não vai deixar esse aluno de fora, né, em nenhum momento a gente vai dizer que, não, então agora a gente não vai mais ensinar essa parte tecnológica para eles, não, mas eles têm que também ter as experiências para poder evoluir mais ainda, né. Posso? Este projeto que eu apresentei é muito engraçado. O impacto que teve na vida dos meninos e dos pais, porque eu tenho esse feedback de eles corrigirem os pais. E o que nós pretendemos é que eles sejam adultos que saibam lutar no sítio certo e não vir para as redes sociais dizer mal, não. Saberem como argumentar e onde argumentar. E este foi um trabalho que os ajudou a que eles entendessem que andar a criticar na rua não resolve, mas ir ao local certo e apresentar uma proposta e fazer uma crítica construtiva tem um feedback, tem uma resposta. E isso foi muito positivo. Tudo que se gerou à volta deste problema e da resolução deste problema. Só para vos dizer que aqui são quase 7 da noite, eu adorei estar convosco. Eu quero agradecer imenso o me terem convidado. Tenho muitos amigos brasileiros porque vêm estudar para Coimbra portanto, eu sou muito amiga do diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que às vezes me pede para ajudar a integrar alunos e, portanto, eu estou hoje aqui convosco através de um amigo, ou de uma amiga, neste caso, que eu conheci em Coimbra. Portanto, eu agradeço imenso, adorei a partilha, aprendi convosco, gostei imenso das vossas experiências e aprendemos todos. Muito obrigada. E o meu e-mail fica aí, é luzpedroso@gmail.com, para podermos partilhar. Estou disponível, está bem? Muito obrigada do coração. Nós que agradecemos imensamente a sua participação, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. É uma grande satisfação. Eu gostaria de complementar, acho muito importante, porque também foram 2 trabalhos que me chamaram muita atenção, o trabalho do Fábio. Acho incrível
essa possibilidade de os alunos descobrirem a história de Canoas através de um jogo. É incrível. Eu acho que nem nós, professores, temos, né, o conhecimento da cidade em que atuamos. Então, essa proposta, para mim, foi incrível. Eu acho que realmente, né, o fato de você estar aqui hoje compartilhando isso conosco é muito significativo. E você fala ali, né, no significado e na ludicidade que envolvem a aprendizagem. Então, achei fantástico, Fábio, o teu trabalho. Acho que é de grande contribuição para os alunos na formação deles enquanto cidadãos, né, do município, por terem se espelhado num projeto em Porto Alegre e terem, então, adaptado aqui para Canoas, que é riquíssima também em história e informação. Muito bom. E com relação, voltando à Expo Ildo, eu achei fantástico também. Gente, parabéns, mais uma vez, esse protagonismo do aluno, o envolvimento de vocês, a gente sabe o quão difícil é manter uma feira ativa um dia inteiro, né? Nós sabemos o quanto a gente precisa estar engajado para buscar a participação da comunidade e ter uma feira tomando essa proporção e valorizando esse tempo, é muito legal. Mais uma vez, parabéns a vocês. E aos demais também, mas a Ana já fez, né, a contribuição. Eu estou colocando aqui no chat, agora já nem sei, eu estava com o microfone aberto sem querer, para a gente abrir as câmeras, para a gente tirar uma fotinho oficial de hoje, antes de sairmos, né? Ali, vamos ver se mais alguém quiser abrir a câmera. Todo mundo arrumando o cabelo. Posso tirar? Vamos ver se mais alguém está abrindo. Ó, mais uma apareceu. Agora é legal ver todo mundo assim, né? Deixa eu ver as carinhas. Então, vamos lá. Eu vou no 3, tá? 1, 2, 3. Pronto. Muito obrigada, viu, gente? Foi uma mesa muito, muito especial mesmo. Contente de fazer parte. Tchauzinho. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Professora Maria da Luz, muito obrigada a todos os participantes. Obrigada. Obrigada. Oi! Oi, vamos interromper a gravação. Peraí, vamos interromper a gravação aqui. Aí.